Bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, curta nossos vídeos, ajude a doutrina espírita a ser divulgada. Quanto mais pessoas com consciência da doutrina espírita, mais pessoas equilibradas nós teremos na sociedade. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix. E dentro da sua possibilidade você vai poder ajudar nas nossas obras assistenciais e nas famílias que auxiliamos no nosso dia a dia. E na nossa comunidade do WhatsApp tem muito conteúdo espírita, além do nosso canal do YouTube, claro. Na nossa comunidade nós falamos muito sobre biografias e é importante que nós conheçamos quem é quem no meio espírita. Para participar da nossa comunidade do WhatsApp, o contato é o 13 98130 8408. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: a sensação de vazio. Muitos de nós, encarnados e desencarnados, porque a gente acha que o desencarnado não sente a mesma coisa que nós sentimos, tem alguns momentos que tem aquela sensação de vazio, como se faltasse alguma coisa, como se o dia fosse diferente para nós. E a doutrina espírita nos orienta que muitas vezes, por nós termos tido outras encarnações anteriores, é saudade de alguma coisa que marcou muito a nossa existência e que está latente no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente pertence ao espírito. O nosso consciente é distribuído do espírito para o cérebro, que pertence ao corpo físico. E por estar esse subconsciente no espírito, nós não sabemos o que significa, mas temos essa sensação de vazio, de solidão, de tristeza, e muitas vezes achamos que é alguma coisa ruim, ou alguma influência ruim. Pode ser algum espírito desencarnado ou até mesmo encarnado com um sentimento de tristeza que se associa com a gente e passa para nós a sua solidão, o seu sofrimento. Mas outras vezes também pode ser amigos do passado, pessoas queridas que desencarnaram nesta encarnação e na encarnação passada, e nós podemos encontrá-los na dimensão espiritual, no momento, entre aspas, que nós dormimos, porque nós não dormimos, né? No nosso corpo também não dorme. Ele se refaz à noite e nós nos afastamos dele, entramos na dimensão espiritual e podemos encontrar com essas pessoas. E claro que depois de voltarmos, retornarmos ao corpo físico, há aquela sensação de vazio, de tristeza, de saudade de alguma coisa, que só quando nós estivermos desencarnados novamente, nós vamos saber o que é. Mas enquanto estamos ligados na carne e ao esquecimento do passado, inclusive o esquecimento das nossas aventuras ou desventuras no mundo espiritual, nós sentimos apenas a sensação. Então é normal nós sentirmos esse vazio. É um vazio existencial que bate, uma melancolia que bate. É normal e muito natural. O que não podemos deixar é que essa melancolia, essa solidão, tome conta da gente, porque ela é um caminho para a depressão. A partir do momento que eu me sinto vazio, me sinto solitário, me sinto triste, como se faltasse alguma coisa para mim, isso é saudade. É salutar, é sinal que nós temos sentimentos. Mas se nós exacerbamos nisso, nós já partimos para um outro caminho, que é o caminho do pensamento único e negativo. E já vai para o processo obsessivo, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E nesse meio período temos a depressão. Então nós temos que ter esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e saber que esse momento vazio, às vezes por alguma música que nós ouvimos, uma frase que foi dada, uma palavra que ouvimos, alguma coisa, um ar, um cheiro que nos remete à existência passada e que nós ainda estamos apegados naquela situação, vem aquela sensação de vazio, de solidão.
mas nós temos que entender que nunca estamos sozinhos. É claro que a saudade aperta. É normal sentir esse vazio existencial, sentir esse sofrimento, essa angústia momentânea. O que não podemos fazer é deixar que isto seja um fator permanente na nossa existência. Isso é natural, porque estamos sempre em contato com aquilo e com aqueles que foram caros para nós, ou desencarnados, que fizeram parte da nossa existência e até hoje fazem, de alguma maneira, um amor, um pai, uma mãe, um filho, uma avó, um avô, um professor, um amigo, que não está mais no corpo de carne e que nós temos o reencontro no período do sono ou nos lembramos dele através de alguma situação do dia a dia. Mas nós, por estarmos ligados ao corpo de carne, não lembramos do que se trata, mas sentimos aquele vazio, que é muito natural. Então o melhor remédio quando estamos nessa situação é a prece, é a oração, para que nós nos reerguemos e voltamos para frente, porque nós não podemos mudar o passado, mas podemos começar agora e fazer um novo futuro, e não precisamos nos vincular sentimentalmente, no sentimento de tristeza, ao passado. O passado nosso tem que ser lembrado com alegria, porque nos trouxe até essa evolução. Até tempos atrás, encarnações atrás, nós morávamos em cavernas, agíamos como animais, tratávamos a pessoa, um ou outro, como animais, comíamos como animais, agíamos, dormíamos e vivíamos no dia a dia como animais. Então, hoje em dia, estamos muito evoluídos, mais do que éramos antes. É claro que precisamos evoluir muito mais, mas isso não quer dizer que eu não possa lembrar do passado com alegria, com boas recordações. É aquele vazio, aquele sentimento na alma que a gente não sabe explicar, mas é alguém que fez muita importância para a gente e que ainda faz. E como é que nós nos conectamos com essas pessoas? Através do pensamento reto, através das boas ações, das boas atitudes, através de sermos úteis à sociedade, sermos úteis ao nosso próximo, auxiliarmos e sermos auxiliados no dia a dia, porque nós somos imperfeitos, ajudando imperfeitos, constantemente. Então, quando nós temos essa certeza da existência e da pluralidade das existências, de que nós vivemos outras encarnações anteriores, nós vamos entender o porquê desse vazio, o porquê dessa saudade. E não precisamos ir longe. Quantas vezes nós temos saudade de alguém dessa encarnação mesmo? Um cheiro, um abraço, uma palavra. Olha, aquela pessoa gostava de tal música e a gente retoma aquela vivência antiga com a nossa avó, com o nosso avô e vamos relembrando e aquilo enche o nosso peito de saudade, mas uma saudade saudável. Não aquela saudade que nos remete à dor, ao sofrimento, porque isso não é saudável. Isso nos remete à melancolia, e a melancolia é o codinome de depressão. E com isso nós vamos tendo em nós a certeza de que nós estamos vivos e tivemos outras vidas, outras existências. E ao saber que nós tivemos outras existências, precisamos saber que nós somos hoje melhor do que éramos ontem. E, consequentemente, não preciso sofrer, eu não preciso me agoniar pelo que eu fui no passado. Eu posso começar agora uma nova jornada, com novos amigos, com novas pessoas, e aqueles a quem eu tenho um carinho especial, eu mantenho no meu coração, porque eles não morreram, desencarnaram apenas. E ao estarem desencarnados, podem estar encarnados nessa existência em outros corpos, mas isso não significa que nós não vamos nos encontrar. Quando o nosso corpo se reflacha, nós solta nós espíritos e nós entramos na dimensão espiritual, normalmente num período que nós chamamos de sono, ou numa emancipação da alma,
através de um descanso, de um relaxamento, de um cochilo. Então nós voltamos à dimensão espiritual e podemos encontrar com essas pessoas que criamos um laço positivo, ou até mesmo aqueles que criamos um laço negativo. Então essa sensação de vazio, essa sensação de saudade, nós tendo consciência, nós vamos saber lidar com ela. O ruim é nós termos essa sensação e não sabemos o que fazer, não sabemos de onde vem, não sabemos o que é, se é algum desencarnado e que está melancólico junto a nós. Mas normalmente é a lembrança que nós trazemos na alma de pessoas, lugares e situações que foram marcantes para nós. Coisas da adolescência, dessa encarnação, da infância, dessa encarnação, que nós vemos lampejos, mas sentimos tão forte como se fosse agora. Então nós tendo essa consciência do que está acontecendo, nós não sofremos, não nos magoamos, fazemos oração, entramos em prece e pedimos aos bons espíritos, aos nossos companheiros do bem, que permitam que nós sejamos úteis ao nosso semelhante, sejamos úteis ao nosso próximo, para que essa sensação de angústia vá embora e fique aquela sensação de saudade positiva. Porque a saudade positiva nada mais é que uma confirmação das minhas existências. Então não tem nada de negativo nisso, não tem nada de pejorativo nisso, não tem nada que me leve ao sofrimento isso. É simplesmente uma prova de que eu já existi outras vezes, que eu tenho muitos amigos que velam por mim, que podem estar desencarnados ou encarnados, mas que no momento de desdobramento pensam em mim, sentem por mim, e nós estamos ligados sempre. Por isso, nós não temos que ter esse vazio existencial que nos prejudica, que nos leva ao sofrimento e à desdita. Nós temos que ter aquela vibração positiva. Poxa, como foi importante aqueles momentos de infância, como foi importante aqueles momentos na juventude, como foi importante aqueles momentos na minha adolescência, e hoje eu trago lembranças na alma dessas situações positivas. E quantas coisas eu fiz de errado também nessa situação, que eu posso agora, como espírito maduro, corrigir. E como é que eu corrijo? Na prática do bem, a caridade, o amor ao próximo. Quem pratica a caridade, e não necessariamente, claro que a nossa casa espírita está sempre convidando as pessoas para serem úteis e trabalharem conosco aqui. Mas quem pratica a caridade, em qualquer lugar, não precisa ser em casa religiosa, em qualquer situação, está sempre com o coração preenchido. Dificilmente vai sentir o vazio. A saudade vai sentir. A saudade faz parte. A saudade é uma coisa que nos mantém vivo, que significa para nós que nós existimos. Por isso a saudade. Por isso a importância que nós falamos tanto, né, da nossa comunidade do WhatsApp, que além de outros estudos da doutrina espírita, nós estudamos muito a biografia. Porque biografar o que é? É você conhecer o seu alicerce. Quem você é. Quem você está sendo, de onde você veio, o que você veio fazer aqui e para onde você vai. E quando você tem domínio disso, a sua existência é bem melhor. Então, quando eu tenho essa sensação de saudade, mas eu sei administrá-la, eu sei vivenciá-la, eu sei das minhas origens. É a minha biografia, é a minha história. É o saber quem eu sou realmente, o que eu fui no passado e dar graças pelo que eu sou no presente. E com certeza hoje eu sou bem melhor do que eu era antes. Porque a doutrina espírita nos ensina isso. Nós não retrogradamos, não voltamos para trás, estamos sempre em processo evolutivo e hoje somos melhores do que éramos ontem. Então eu tenho essa certeza na minha existência e vou me dando valor na minha vida. Vou valorizando cada momento da minha existência, vou aproveitando o ar que eu respiro, vou aproveitando o olhar que eu tenho para as coisas do mundo e também a sensação que eu tenho de me sentir útil na obra de Deus. Porque todos nós somos coautores das obras de Deus.
Deus pega o pincel, que somos nós, e escreve a sua história na humanidade. Nós somos autores de Deus, porque Deus se utiliza de nós, espíritos encarnados e desencarnados, para promover suas obras, para promover a caridade, para promover a evolução, para promover o bem-estar do semelhante e para promover a reparação daqueles que não conseguem entender que fora da caridade não tem salvação. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de sermos úteis sempre. E quando nós somos úteis, aquele vazio de sofrimento existencial vai embora. E fica aquela saudade gostosa. Poxa, como era bom quando eu estava com a minha avó. Como era bom quando eu estava com o meu avô. Eu sinto até hoje, eu era criancinha, a minha avó lavando o meu rosto para ir para a escola. Né? Ela lavava meu rosto para ir para a escola. Então, eu sinto isso até hoje. E essa sensação, todos nós podemos ter. Porque é uma coisa boa, saudável, mas isso não leva ao sofrimento, isso não leva ao desespero de que a agonia e a angústia nos leva. Então, nós temos que ter a boa saudade, temos que ter a boa sensação positiva do que passamos e das nossas existências, inclusive nessa existência ou nas existências anteriores, mas não deixar que isso nos absorva, deixar que isso nos domine, deixar que isso nos leve a situações profícuas que nos leve ao sofrimento e à dor. A lembrança é importante. Lembrar nos faz vivo. Nós estamos vivos, nós estamos respirando, nós estamos ativos, nós podemos ser úteis. As pessoas falam, mas com a minha enfermidade eu posso ser útil? Aí eu repito novamente, veja no YouTube os vídeos de Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado. Cego, tetraplégico e útil, fazendo palestras, dando conselhos e ajudando as pessoas. Então não há desculpa para sermos úteis. O tempo todo nós podemos ser úteis. É só querermos. E quanto mais úteis nós formos, aquela sensação de vazio vai embora. Aquela sensação de solidão, de angústia, de agonia, que nos deixa até com falta de ar, com a falta de oxigênio para respirar, vai embora. Porque nós estamos preocupados no dinamismo da vida, não da vida material, mas da vida espiritual. Porque a verdadeira caridade nos leva à evolução espiritual e não ao crescimento material. Então não é muito acúmulo de trabalho profissional para ganhar dinheiro que me faz me sentir bem. O que faz eu me sentir bem é o acúmulo do trabalho no bem. Por isso que muitas pessoas, a gente já falou aqui, trabalham a semana inteira no trabalho remunerado, porque é importante, a gente precisa se manter. Precisa manter nosso corpo físico, precisamos ter as coisas da matéria para vivermos bem, sem apegos. E no final de semana, o descanso delas é a caridade. Em vez da pessoa ir para a praia, ir para o campo, ir para o shopping, ela vai ser útil. Esse é o prazer dela, é o lazer dela. E ela vai se sentindo bem melhor, se sentir útil, se sentir parte da criação de Deus. E aquelas pessoas que têm ociosidade, que não tem nada de útil na vida, vão sentindo cada vez mais vazio, cada vez mais agonia, cada vez mais frivolidade na sua existência, porque não tem nada palpável, não tem nada útil para fazer. Então, quando nós arregaçamos as mangas e começamos a fazer a caridade, começamos a agir no bem, começamos a ocupar o nosso tempo, a nossa mente, a nossa fala com coisas positivas, nós não temos tempo para cuidar da vida dos outros. Não temos tempo para futilidade, não temos tempo para fofoca, não temos tempo para fazer coisas más e não temos tempo para nos prejudicar, nos envenenar com pensamentos e sentimentos negativos. E isso nos leva a traumas transcendentais. Então, quando eu estou voltado para o bem, quando eu estou voltado para as coisas positivas da vida, é claro que eu vou sentir saudade. Tem aquelas músicas, aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança com carrinho de plástico, ou carrinho de rolemã na rua, ou quando jogava taco na rua. É claro que a gente vai lembrar. Mas isso não vai dar agonia. Isso não vai dar sofrimento.
Isso vai dar alegria. E quando a gente lembrar de um amor transcendental dessa encarnação ou de encarnações passadas, também a sensação vai ser de alívio, de alegria, de alívio, de paz, de aconchegamento, de proteção e nunca de solidão e vazio. Por isso a importância de nós sabermos lidar com os nossos sentimentos. E para lidarmos com o nosso sentimento, nós precisamos agir. E essa atitude é no bem, é na vida social, é na vida familiar, na vida afetiva, na vida em comunhão com a comunidade que eu vivo. Então, eu me sentindo útil, eu estou trazendo para aqueles momentos importantes da minha existência qualidade e não sofrimento. Então, quando bate aquela saudade, quando bate aquele vazio existencial, quando bate aquela falta, aquela coisa que eu não sei explicar do que é, já modifica logo, porque eu estou agindo no bem. Agora, se eu não estou agindo no bem, não estou fazendo nada útil, aquele sentimento vazio de saudade vai permanecer. E vai me levar para uma depressão, vai me levar para uma angústia tremenda, e eu vou ficar me sentindo vazio. Então eu preciso preencher meu tempo com coisas úteis, com coisas que são fáceis de fazer, que não tem muito mistério, mas que eu me sinta bem, me sinta útil, porque as coisas mais felizes da vida estão na simplicidade da existência. Quer coisa mais feliz do que você olhar uma criancinha toda suja de lama, que ela ficou o dia inteiro brincando na lama, rolando na grama, rolando na areia, e depois toda fedida, toda suja, mas aquilo é a saúde. Saúde do corpo físico, que ganhou anticorpos, e saúde do espírito, que se sentiu vivo. É essa sensação que nós temos que ter, nós espíritos já num corpo de adulto. Essa mesma sensação da criança rolando na lama, essa mesma sensação da criança brincando na areia, sem comer, porque a criança gosta de pegar areia e botar na boca para comer. Nós já somos grandes, a gente não faz isso, né? Mas que essa sensação boa de sentir a vida, das coisas simples, sem necessidade das coisas rebuscadas, das coisas milagrosas, das coisas muito cheias de etiquetas. Nada, a vida é simples. E a nossa existência também tem que ser simples, não miserável. Largar tudo, morar numa favela, não é isso, mas ser simples. A simplicidade não está em ter as coisas, poucas ou boas coisas. A simplicidade está em ser, em se doar para a vida, em sentir a vida, em perceber a vida. E com isso nós vamos nos libertando daquela sensação de vazio que nos corrói a alma, que nos dói, que nos deixa sem ar para respirar. Muitas vezes agoniados, sem saber o que fazer, principalmente na hora do sono, quando nós estamos em paz não é, estamos sozinhos com a nossa consciência. E a nossa consciência é o nosso juiz implacável. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós pensamos no bem, nós somos aquela criança que rola na areia, que se suja por aí, toda suja de tanta brincadeira que fez, tanta alegria que fez, adquirindo anticorpos da saudade, adquirindo anticorpos da solidão, adquirindo anticorpos, inclusive no corpo físico, que não vai permitir saúde, doença, que estraga a nossa saúde, porque a pior doença é a doença mental, que nós produzimos com o nosso pensamento insano, que nós produzimos com a nossa depressão de pensamentos negativos o tempo todo. O câncer é uma doença do pensamento. A diabetes é uma doença do pensamento. São doenças emocionais. E são doenças terríveis, que nos acompanham uma longa jornada da nossa existência. E tudo eu mudando o pensamento e me sentindo útil, me sentindo coautor das obras de Deus, me sentindo parte da vida, vai fazendo com que essas enfermidades, que se possível eu possa ter, eu vá diminuindo, eu vou sanando, e vá me melhorando, e vou sentindo prazer quando chegar aquela saudade salutar, de lembrar de uma música, de lembrar de um rosto, lembrar de um cheiro, lembrar de uma palavra,
lembrar de um toque de mão, lembrar das coisas que são caras para a gente. Não é que foram caras, porque se fossem caras, a gente já teria esquecido. É que se elas estão no nosso pensamento, é porque ainda são caras para nós. Mas que essas coisas caras para nós não se tornem coisas infernais, como a angústia, o sofrimento e o vazio existencial. Por isso a importância de nós agirmos no bem, procurarmos coisas úteis para fazer durante o dia, ocupar o nosso dia com coisas úteis, porque nós não podemos perder esta encarnação, devemos aproveitá-la ao máximo e fazer como essas pessoas fazem, que trabalham o dia inteiro, a semana toda, e o lazer deles é a terapia do amor, é ajudar ao próximo. Claro que de vez em quando vão viajar, vão passear, vão se divertir, mas a maior parte do tempo deles é se dedicando ao próximo, se sentindo útil, sem vazio existencial. Porque a saudade tem que ser saudável. A saudade tem que bater naquele sentimento de amor, de alegria e de felicidade por ter tido momentos excepcionais com alguém que amamos. Um avô, uma avó, um professor, um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um parente, um amigo, uma amiga. Tem que ser uma alegria quando lembramos deles, uma felicidade ao lembrar deles, e não sofrimento, e não agonia. Pense nisso, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, peça aos amigos para se inscreverem, participe da nossa comunidade no WhatsApp, venha participar, você que está na nossa região da Praia Grande, litoral sul de São Paulo, venha participar das atividades da nossa casa, se sinta útil. Faça alguma coisa por você e não perca esta encarnação. Que os bons espíritos te acompanhem, agora e sempre. Agora vamos para as vibrações, depois a magnetização da água e o tratamento do magnetismo. Lembrando que toda a quarta semana de tratamento na nossa casa há uma comunicação mediúnica, né? Através de psicofonia. Todas as pessoas que fazem o tratamento regular toda semana, aquela pessoa que vem uma vez ou outra e falta, não tem não tem essa condição. Mas quem vem regularmente uma vez por semana, independente de ser dias alternados, recebe a psicofonia aqui na nossa casa. Então vamos mentalizar a Jesus, aos espíritos amigos, e pedir aos benfeitores espirituais que estejam conosco, e mentalizar aquelas pessoas que amamos, encarnadas e desencarnadas, que estão juntos de nós, estão vivas, fazem parte da nossa existência, fazem parte da nossa evolução. E que essas pessoas recebam toda a energia positiva que nós pedimos a esses irmãos que a levem. E que eles sejam amparados como nós, onde quer que estejamos e onde quer que eles estejam, amparando, auxiliando, protegendo, iluminando e intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e lembrando que nós estamos com poucos dias da promoção do Teatro Espírita, tá? Semana que vem acaba a promoção do teatro com desconto na nossa casa, porque já estamos entrando na semana da peça no Palácio das Artes. Corra, que estamos com poucos ingressos aqui. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.